Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero iniciar hoje parabenizando e incentivando aqueles que se dispuseram neste final de semana a estar enfrentando toda a dura jornada do Enem. Eu parabenizo porque nós sabemos que não é uma jornada que é de um final de semana, é uma jornada que é muito longa, que as pessoas se dedicam durante todo o ano, às vezes mais de ano, para poder se prepararem para fazer o Enem. E eu parabenizo porque vocês se tornam exemplos para uma geração, se tornam motivação para a geração que está vindo. E nós sabemos também, sei que a maior parte daqueles que fizeram o Enem, que participaram do Enem, não estão aqui, mas eu incentivo os demais que ainda não enfrentaram essa jornada, que ainda não passaram por esse caminho, que possam se dedicar e que possam se inspirar na vida dessas pessoas e possam então também, quem sabe ano que vem, encarar essa jornada e talvez, quem sabe, serem qualificados, porque essa é a minha oração, é a oração que eu tenho por esses que participaram do Enem nesses dias, que eles possam se qualificar e possam alcançar o objetivo do seu esforço, do seu empenho. Que Deus, então, os abençoe. Hoje nós continuamos o estudo que nós iniciamos há alguns domingos, que é a centralidade de Cristo, o estudo que nós estamos fazendo sobre esse tema na carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristocêntrico do Novo Testamento. Então eu peço a você para abrir comigo a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo apóstolo aos Colossenses. Eu leio o capítulo de número 3, no versículo de número 22 até o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 3, versículo 22, ao capítulo 4, versículo 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Hoje nós vamos falar sobre Cristo, o centro das relações profissionais. Cristo, o centro das relações profissionais. Para entendermos o que Paulo está querendo nos ensinar aqui hoje, nós precisamos entender o contexto daquela época. O que está acontecendo naquele momento e como é que se configurava a sociedade romana daquela época. A sociedade romana, ela era formada basicamente por um desnível de classes enormes. Você tinha pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Poucos estavam no meio termo. E dentre essas pessoas muito pobres, você tinha muitos escravos. Em todo o Império Romano, nós chegamos ao ponto de encontrar numa determinada época um número tão grande de escravos que talvez chegou a 20% ou mais de toda a população do Império como escravos. Então era um número que chegava em torno de 5 milhões de pessoas sendo escravos naquela época.
Escravos eram propriedades dos seus senhores e a sua vida e morte dependiam exclusivamente do bom humor dos seus donos. Eles podiam ser escravos por várias maneiras, ou por vários motivos. Eles eram escravos, às vezes, por causa do despojo de guerra, alguma incursão romana em um novo território, conquistava aquele povo e os soldados conquistados eram trazidos para Roma e eram então negociados como escravos. Outros eram escravos por causa de uma dívida não paga. Às vezes as pessoas contraíam dívidas impagáveis e a maneira de quitar essa dívida era essa pessoa pagar com a própria vida ou se tornar escravo daquele para quem ela devia. Outra maneira era por uma necessidade pessoal. Às vezes as pessoas tinham uma necessidade pessoal tão grande, estavam passando por dificuldades financeiras tão grandes, que a única forma que elas encontravam para poder fugir dessa situação era vender a si mesma para a escravidão. E existiam aqueles que eram os escravos públicos. Os escravos públicos geralmente eram formados dessas pessoas capturadas nas incursões. Mas você também conseguia muitos escravos na aquisição dessas pessoas no mercado de escravos. Ou seja, existia um comércio próprio de escravos. Existia pessoas que trabalhavam exclusivamente na captura de escravos. Os negociantes de escravos, eles faziam incursões em outras nações, principalmente nas regiões bárbaras, e capturavam pessoas e traziam para serem vendidas. Os tipos de escravos não tinham nada a ver com questões raciais, como foi no Brasil. No Brasil, os escravos eram basicamente negros capturados e trazidos da África para cá. Então, quando nós falamos de escravidão, geralmente surge essa imagem do negro sendo escravo. Não. No Império Romano, não era racial, era qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer nação, que, por algum motivo, caísse nas mãos de um mercador, ou se endividasse, ou se visse em profunda miséria, podia então se tornar escravo. Esse escravo ia trabalhar nas atividades rurais, agrícolas, ou então iam trabalhar nas minas. Os mineiros, os escravos mineiros eram os mais sofridos, eram aqueles que mais trabalhavam, aqueles que tinham a vida mais dura. Você tinha os escravos que trabalhavam na cidade, esses escravos gozavam de determinada regalia. Apesar de serem escravos, eles eram escravos e médicos, eles eram escravos e mordomos, eles eram escravos e contadores, eram escravos e gladiadores. E o grupo de gladiadores ganhava muita fama social, muitas pompas sociais e tinha muitas regalias dos seus senhores. Outros trabalhavam nas casas dos seus senhores e também tinham muitas regalias. Às vezes eram tratados como membros da família das pessoas. Muitos deles alcançavam no fim de uma vida toda de serviço uma alforria como presente. E podiam viver os seus últimos dias como livres. Assim se configurava a sociedade. Fora isso, como eu já disse, tinham os escravos públicos, que eram aqueles que trabalhavam exclusivamente para o poder do governo. Esses eram funcionários de comarcas, eram funcionários de lugares públicos, esses trabalhavam exclusivamente para o funcionalismo público. Assim a sociedade se configurava em Roma. Ou seja, um escravo, ele era um membro da sociedade sem qualquer direito, somente com os deveres, e tinha simplesmente um objetivo de vida:
satisfazer a vontade do seu senhor. E se por algum motivo ele não satisfizesse o seu senhor, ele era automaticamente descartado. Era só você descartar. Mata um e coloca outro no lugar. Mata um e substitui. Porque eles são apenas objetos para o trabalho manual, para o trabalho do dia a dia, e que podem ser facilmente descartados como uma peça de uma máquina, como uma engrenagem de uma máquina que pode ser substituída se der algum defeito. Assim era a percepção social dos romanos em relação aos escravos. Agora, Paulo está escrevendo justamente para os escravos. E aí, a primeira pergunta que surge é, quer dizer então, pastor, que a Bíblia, ela aprova a escravidão? Porque ela está escrevendo para escravos e falando para os escravos serem fiéis aos seus senhores. Quer dizer que ela apoia a escravidão? Não, de maneira nenhuma. Não é isso que Paulo está fazendo. O que nós precisamos perceber é que o cristianismo, ele tem um poder avassalador para a transformação do mundo. E para transformar uma cultura, transformar uma sociedade, você precisa ter critérios e estratégias muito específicas para mudar paulatinamente o pensamento das pessoas. Quando nós vemos o ideal do Evangelho, o ideal daquilo que Deus instituiu para o ser humano, Paulo vai falar disso na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11. Ele vai dizer assim, no qual, em Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém em Cristo é tudo em todos. Ele vai dizer, todos nós somos iguais. Esse é o ideal do reino de Deus. É assim que o reino de Deus se configura, com igualdade, com fraternidade, com irmandade, amando uns aos outros, vivendo uns para os outros. O grande problema é que o ideal muitas vezes não acontece no real. E o real é de um mundo totalmente contorcido, distorcido, de valores conturbados, de princípios demonizados e de atos malignos. E as pessoas que compõem essa sociedade, às vezes não seguem esse princípio. Como então mudar essa sociedade? É aí que o Evangelho e Paulo nessa carta apresenta uma proposta para se repensar a sociedade. Repensar a sociedade para atingir o objetivo daquilo que é ideal. Quais são os primeiros passos que precisamos dar para mudar essa configuração social que é totalmente errada, totalmente demonizada? O cristianismo, então, vai ser o veículo de Deus, através do Evangelho, para poder transformar a humanidade, para poder transformar o mundo. O império e as pessoas naquela época, elas enxergavam a escravidão como algo comum, gente. Não era algo errado. É você perguntar para as pessoas a respeito de alguma atitude que elas estão tendo errada e aquilo ser tão natural para elas que elas falam para você assim, mas isso não tem nada a ver. As pessoas, elas, às vezes, têm atitudes que configuram a existência delas, a vida delas, que são erradas, mas que no dia a dia delas passa por normal, passa por comum. Você quer ver um hábito extremamente negativo e que muitas pessoas adquirem e no dia a dia delas nem percebem que fazem e que é extremamente difícil de se posicionar contra? Uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a falar palavrão. Ela começa, e no discurso dela, no diálogo dela, na conversa do dia a dia dela, ela vai falando.
Ela vai falando palavrão, ela nem percebe que aquilo ofende a santidade de Deus. Aquilo é tão natural, porque ela está no meio, e no meio onde ela vive, todo mundo fala palavrão, todo mundo age daquela maneira, todo mundo tem as mesmas atitudes, que ela acha que fazer aquilo, agir daquela maneira, é o certo, é o comum. E você fala com ela, mas olha, isso está errado, mas está errado por que se todo mundo faz? É justamente nessa mesma condição que nós encontramos o Império Romano, as pessoas do Império Romano, agindo com muita naturalidade de frente à escravidão. Porque elas acreditavam que tudo isso não passava de um negócio. Ou seja, a vida não passava de um negócio. Aquele que paga, ele tem que ter as suas expectativas atendidas. Não é a lei do mercado? Hoje a lei do mercado não é assim? Ou é só naquela época? Não é assim? Hoje é assim. A lei do mercado estabelece esse princípio. Eu estou pagando. Né? Tinha uma mulher que falava assim, eu estou pagando. Essa ideia do mercado é muito comum. As pessoas que pagam, elas querem ter os seus desejos, as suas expectativas supridas. E assim, no Império Romano, um dos produtos vendidos era justamente a vida. Um dos produtos negociados era a vida. E a vida custava muito pouco. A vida custava pouco para um império que invadia outras nações e matava as pessoas a fim de impor a sua força, o seu poderio. E olha, cá para nós, era um poder imenso o poder militar romano. Não tinha quem pudesse parar o poder militar romano. Era uma nação que se alegrava ao ver os gladiadores matando uns aos outros, com banhos de sangue, e se alegravam e iam à loucura, num frenesi de sensação, sabe, emocional, porque estava vendo um matando o outro à espada, no meio de uma arena. A vida valia pouco. Numa sociedade onde a vida vale pouco, a comercialização da vida como escravo também pode se tornar normal. A vida dos escravos nada mais era que um produto que você adquiriu em alguma prateleira e por isso agora você pode fazer o que quiser. Você vai lá, tem a praça de escravos, você escolhe o escravo ou a escrava e agora você faz com ele o que você bem quiser. Portanto, a igreja agora, ela vem com uma proposta revolucionária. E eu quero que você perceba o que Paulo está dizendo. Porque a proposta de Paulo é revolucionária. Apesar de toda a nossa construção social hoje ser avessa à escravidão, Paulo está dizendo agora aos escravos, a responsabilidade de vocês como escravo é servir ao Senhor com integridade. A responsabilidade de vocês como escravos é serem os melhores escravos. E isso é uma quebra total de paradigma, porque aquele que está sendo explorado se sente no direito de poder criticar o seu explorador, se sente no direito de questionar a vida, se sente no direito de fazer coisas contrárias à vontade do seu Senhor, porque ele se sente explorado. O sentimento de exploração é um sentimento muito forte no ser humano que o leva a andar na contramão daquela pessoa que o explora e fazer totalmente o contrário das expectativas daquela pessoa a quem ela está servindo. Então agora Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender que a ideia do cristianismo é levar a todos à igualdade, todos sermos considerados diante de Cristo, todos sermos iguais diante de Cristo. Essa é a mensagem revolucionária do Evangelho. Só que nós estamos num mundo real que está totalmente conturbado, que está totalmente avesso
E nós precisamos agir da melhor maneira possível. E o mundo real, então, precisa de uma proposta para a sua transformação. E é isso que Paulo vem fazendo. Ele vai dizer, então, servos, obedecem em tudo aos vossos senhores. Nós sabemos que o mundo real, ele vive uma cultura avessa àquela cultura que é proposta pelo reino de Deus. Nós sabemos que o mundo real, o mundo em que nós vivemos, ele jaz no maligno. Ou seja, ele está no maligno. As propostas dele, os valores apresentados por ele, a vida que ele apresenta a nós, os sonhos que ele nos propõe, os prazeres que ele nos apresenta, tudo isso vai sempre andar na contramão de Deus. Por quê? Porque todo o mundo jaz no maligno. E quando nós falamos mundo, nós não estamos falando de criação. Quando nós falamos mundo, nós estamos falando do sistema que organiza esse mundo, do sistema que governa esse mundo. Tudo isso está sendo conduzido por uma mente, e essa é a mente diabólica, a mente do diabo, que conduz tudo isso para um único propósito: perverter a humanidade e afastar o ser humano cada vez mais da imagem de Deus. Porque a intenção do diabo é macular, é sujar a imagem de Deus em nós. É fazer com que nós, como seres humanos, nos distanciemos cada vez mais do propósito primário da nossa criação, que é honrar a Deus e glorificar. Mas a igreja, irmãos, a igreja então ela se torna essa instituição contra a cultura mundanizada, demonizada, que precisa atuar para a transformação. A igreja é onde vai nascer as estratégias, a igreja é o ambiente onde vai florescer as atividades que vão mudar o mundo, que vão impactar o mundo. Se o mundo está desmoronando, a igreja é o jardim de Deus, aonde outras pessoas podem perceber que as flores, elas florescem e elas podem embelezar esse mundo destruído, esse mundo caótico. E essas flores são atitudes que nós tomamos pautados pela palavra de Deus e apresentamos uma nova cultura, uma nova atitude diante de uma humanidade pervertida, de uma humanidade caída. A cultura, no entanto, ela não se muda de um dia para a noite. Ninguém chega num lugar e causa uma mudança de um dia para a noite. Ninguém chega em um grupo e muda a vida desse grupo do dia para a noite. Ninguém muda valores de outras pessoas do dia para a noite. Nenhum pregador, por mais eloquente que seja, por mais devoto que seja, ele consegue levar uma igreja a entender os princípios da palavra de Deus do dia para a noite. Isso leva tempo, isso leva anos. Os conceitos, eles são mudados paulatinamente dentro de nós. Então, conceitos sociais, como todos nós estamos envolvidos com eles não são facilmente transformados. Nós não conseguimos mudar simplesmente do dia para a noite. Nós precisamos, em primeiro lugar, do poder de Deus, do poder de Cristo, para nos fazer entender as verdades do Evangelho. E entenda uma coisa, por mais autodestrutivas que sejam as práticas de uma sociedade, depois de aprendida, a mudança é difícil. Por mais que uma sociedade ela tenha práticas e você fala assim, mas essa prática é destrutiva, essa prática é errada, essa prática é inconsistente, incoerente, está levando todo mundo à autodestruição. Mudar isso é difícil. Se você tem uma casa aonde brigar, gritar e ter
algumas atitudes excessivas nos relacionamentos é uma prática comum, familiar, de longa data, não adianta você achar que você vai ali, conversa, e em uma conversa isso vai mudar. Não vai. Isso vai levar tempo. Isso vai levar um trabalho longo e árduo para mudar os pensamentos, para mudar as convicções, para mudar os princípios. É por isso que Paulo fala que nós precisamos, não nos conformar com o presente século, mas nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para só aí experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mudança que leva tempo, é uma mudança minuciosa, criteriosa, e é justamente isso que Paulo agora vai apresentar. Paulo sabiamente leva os leitores dele a terem uma prática social que apresenta um novo modelo. Tá certo, não dá para acabar de uma vez com a escravidão. Nós não conseguimos abolir a escravidão, Paulo está falando. Mas nós podemos agir de maneira diferente dentro da escravidão. Como? Servo, em primeiro lugar, você pode obedecer ao seu Senhor. Senhor, você pode tratar o seu servo com igualdade, com justiça, com equidade. Nós podemos desenvolver atitudes diferentes dentro desse sistema que é corrompido. Talvez, a curto prazo, realmente, ele não conseguisse mudar aquela sociedade, mas pensa no impacto do Evangelho, pensa no impacto da proposta de Paulo ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Hoje, nós ainda encontramos em cantões do mundo a prática da escravidão. Sim, mas na maior parte do mundo, principalmente do mundo cristianizado, quando você fala a respeito de escravidão, as pessoas, elas já reagem negativamente. Porque elas entendem que isso é uma coisa ruim. E essa mudança aconteceu ao longo dos séculos, porque Paulo iniciou um tipo de atitude lá em Colossenses, em Éfeso também. Ele falou, igreja, haja de uma maneira diferente. Tenha uma postura diferente diante da sociedade. E quando a igreja teve essa postura, a sociedade começou a mudar, a sociedade começou a ser transformada. E hoje, nós vivemos em uma sociedade que foi transformada pelo poder do Evangelho, com relação à escravidão. Porque a abolição da escravidão nada mais é do que um efeito da pregação e dos valores do Evangelho pregados e ministrados ao mundo cristão. A abolição, no entanto, a abolição da escravidão, a abolição da escravatura que aconteceu, ela rompeu com esse sistema de escravidão que aprisiona o corpo das pessoas. Mas, infelizmente, ela não aboliu o espírito escravagista. Ela não aboliu o espírito da escravidão que existe dentro das pessoas. A escravidão como prática comercial teve o fim, mas o espírito da escravidão, que é a utilização das pessoas como objetos para atingir os propósitos de uma única pessoa, ainda continua vigente. Pessoas negociando pessoas, pessoas usando pessoas, pessoas tendo essa mentalidade de que outro ser humano é nada mais, nada menos do que um objeto a ser usado para galgar um status social, para galgar a sua vontade, para alcançar os seus propósitos, para ter realizado os seus sonhos. Esse espírito ainda está dentro das pessoas. A escravidão, ela pode não ter mais a aprovação social em nossa sociedade, mas não quer dizer que o espírito da escravidão não exista e necessite ser combatido. Uma das maneiras como a escravidão se manifesta na sociedade de hoje é através do utilitarismo. Utilitarismo
é aquela velha pergunta que as pessoas fazem. Tá, eu vou ajudar você, mas o que eu vou ganhar com isso? Não é comum? O que eu vou ganhar ajudando você? Tá, eu vou abrir espaço para você, mas o que eu vou ganhar com isso? O que você tem para me favorecer? Porque se não tiver uma moeda de troca, então nós não temos como nos aproximar, nós não temos como viver e caminhar juntos. Essa prática do utilitarismo cresce cada vez mais, principalmente no contexto capitalista que nós temos, aonde a troca e o lucro faz parte da vida. Cada um de nós tem a mente moldada por esse capitalismo selvagem. De usar, fazer, abusar, tudo isso para o lucro próprio. É isso que nós queremos. Os nossos relacionamentos, muitos deles se tornaram utilitaristas. Quer um exemplo? Relacionamento pais e filhos. Relacionamento pais e filhos é assim. Existe hoje a perda da autoridade dentro de casa. Por quê? Porque geralmente os relacionamentos eles são pautados na troca de favores. É assim, meu filho, você me obedece porque eu vou te dar tal coisa. E aí começa a troca. Tá, eu forneço a obediência e você fornece o meu presente. Se não tiver presente, não tem obediência. Se não tiver o que eu quero, então não tem o que você quer. E as famílias começam a se configurar a partir dessa negociação. E os filhos cada vez mais entendem que o mundo acontece a partir de uma negociação. Que dá para negociar o interesse. Que dá para negociar os valores. Que dá para negociar os princípios com os pais. A pergunta é, pai, para eu te obedecer, o que eu vou ganhar com isso? Não existe mais o valor do limite que é imposto. E fala, meu filho, a autoridade exige que você vá até aqui. Mas eu vou até aqui, eu vou ganhar o quê? Nada. Você obedecer não é que você vai ganhar, você vai deixar de ganhar. Uma coisa que você não quer. Que é a punição, que é a responsabilidade por agir errado. Nós sempre estamos querendo negociar. Você quer ver um outro modo utilitarista dos relacionamentos? A juventude. A juventude, a mocidade hoje, ela gosta de ficar. Ficar. E eles acham que ficar é normal. Que ficar é comum. É a mesma mentalidade romana dos escravos. Passa a ser tão praticado no meio da comunidade que para eles passa a ser normal, passa a ser comum, mas não é. Não conseguem entender que o ficar nada mais é do que usar o outro ser humano como veículo de satisfação pessoal. É escravizar o outro. É fazer do outro objeto. Você não está preocupado com ele, se ele está feliz, se ele não está feliz. O que você quer unicamente é se satisfazer. O espírito da escravidão, sabe, de usar o outro ser humano ainda está forte dentro das pessoas. O máximo do relacionamento é o sexo sem compromisso e simplesmente utilitarista. Como é muito comum hoje. Nós não precisamos ter responsabilidade não. Vamos fazer o seguinte. Vamos só ter uma amizade colorida. A gente só tem encontros sexuais. Mas você mora na sua casa, eu moro na minha, você se satisfaz, eu me satisfaço, e está tudo legal, está tudo bem. Isso não envolve compromisso. Eu não tenho que ficar pensando se no outro dia, eu vou ter que comprar alguma coisa para você, se não vou ter que comprar um presente, se eu vou ter que lembrar da sua data de aniversário, se eu tenho que lembrar da data do nosso primeiro beijo, do casamento, do namoro. Eu não tenho esse compromisso. A única coisa que eu tenho é uma necessidade. Eu quero satisfazer, você pode satisfazer, a gente tem como negociar isso? E as pessoas começam a negociar.
começam a negociar as vidas simplesmente nos moldes utilitaristas. Você quer ver relacionamentos utilitaristas? Amizades utilitaristas. Como que funciona? A amizade tipo mola propulsora. A amizade tipo mola propulsora é aquela que para acessar mundos e coisas que você não alcançaria, você tem amizade com as pessoas. Você só se relaciona com aquela pessoa porque ela te proporciona acesso a coisas que você não teria se ela não existisse. É o único motivo. Você só tem interesse em ter amizade com ela por causa de um interesse particular seu, do que ela pode te fornecer. Outro tipo de amizade utilitarista, amizade de mero repositório emocional. O que é um mero repositório emocional? Repositório é um lugar onde você guarda coisas, tá? Então você tem aquela pessoa que ela é um lugar onde você guarda as suas emoções. Você confia nela. Então você vai lá, abre as suas falhas, as suas tristezas, as suas frustrações. E depois que você faz tudo isso, o que é que você faz? Eu não quero compromisso com você. Eu só queria contar as coisas. Eu só queria falar, eu só queria abrir isso para você. Eu não quero que você me procure para abrir as suas frustrações comigo. Você está entendendo? Eu só quero que você seja a pessoa que vai me ouvir. Dá para negociar desse jeito? Porque se não der para negociar desse jeito, se eu tiver que ter um compromisso de ouvir você também, então eu já procuro outro. As pessoas agem assim. Outro modelo é a amizade peça para funcionalidade. A amizade peça para funcionalidade é aquela amizade que garante as pessoas por perto somente para fazer a coisa funcionar. Bom, eu preciso ter pessoas-chave do meu lado que fazem com que as coisas aconteçam. E você quer ver aonde isso é muito comum? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu preciso de pessoas que trabalhem. Eu preciso de pessoas que ajudem a funcionar, porque o organismo da igreja é tão grande que eu preciso dessas pessoas ao meu lado para ajudar a coisa a funcionar, para ajudar a máquina a girar. Então não é que eu gosto delas, mas é que eu preciso delas em determinado momento. Mas se aparecer outra melhor, que eu tiver um gostinho um pouquinho melhor, então eu já substituo a peça e continuo a coisa funcionando, porque o meu interesse não está na vida das pessoas, na humanidade delas, o meu interesse está em simplesmente fazer a coisa rodar, a igreja acontecer. É assim. Isso nada mais é do que uma cultura do descartável. Você descarta as pessoas. Você usa pessoas com a finalidade de atingir os seus interesses, os seus propósitos. E tudo isso está recheado do espírito de escravidão. E o mundo está recheado desse espírito, que precisa ser combatido. E o ambiente disso, ser combatido, é o ambiente da fé. O grande problema é que existe utilitarismo na religião. É muito interessante porque existe a fé utilitária. E esse utilitarismo que nós desenvolvemos, costuramos nos nossos relacionamentos, acabou sendo transferido para o nosso relacionamento com Deus. E você tem um Deus hoje que é compromissado com a sua vontade. Não. Olha, esse negócio de ficar estudando a Bíblia para poder saber como eu preciso, me comportar como cristão, para testemunhar, esse negócio não dá certo não. O que eu quero é o seguinte, é a bênção de Deus. O que eu quero é sentir a presença dele, me suprir emocionalmente, me suprir financeiramente, materialmente, e pronto, é o que eu quero. Eu passo na igreja, porque a igreja é tipo o McDonald's, fast food. Eu vou lá, pego o que eu quero e vou embora, sem compromisso, sem nada. A única coisa que eu preciso fazer, sabe o que é? Pagar. Eu vou lá, dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço um sacrifício no altar, e aí a igreja, que já está corrompida por causa disso,
cria um monte de outros veículos para poder fomentar o utilitarismo dentro das pessoas. Aí fala da caneta abençoada, do tijolo abençoado, da meia abençoada, da água abençoada, do sal abençoado, da rosa abençoada. E é tantos meios utilitaristas que simplesmente levam as pessoas a pagar para ter a bênção que elas querem, sem desenvolver relacionamento profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Que a fé é minada e que a graça é descartada. As pessoas não conseguem mais entender a verdade do Evangelho, porque é uma fé facilmente manipulável através de um sistema retributivo. É assim, Deus, eu faço para o Senhor tem que fazer para mim. A gente transfere o que faz com os filhos para Deus. Essa semana eu fui no culto. Vai ser abençoado, hein? Essa semana vai ser abençoada. Eu tô andando certinho. 3 meses que eu tô andando certinho. Não tô errando nada. Por quê? Porque eu tô com um objetivo, gente. Eu tô com o objetivo de alcançar alguma coisa. É a negociação que as pessoas fazem com Deus. Cristãos que estão compromissados unicamente com a sua autorrealização. E não estão compromissados com a vontade de Deus ou com aquilo que Ele quer. Você pode perceber isso nas mensagens que são veiculadas. A maior parte delas, mensagens de autoajuda. Você senta ali, aquilo não te chama a um posicionamento, a mensagem não chama você a tomar uma postura diante de Deus, de uma vida transformada, mas você sai dali, uau, eu adorei essa mensagem, que mensagem boa. O que ele falou? Eu não sei não, mas foi bom. Foi gostoso ouvir. Né? Porque nós queremos que abasteça o ego, sabe? São mensagens de vitória. Nós queremos a mensagem tipo no tempo de Jeremias. O tempo de Jeremias era assim. Os profetas pregavam e chegavam para o rei e falavam assim, rei, vai dar tudo certo. Rei, você é o cara. Rei, olha, tudo que você está fazendo está sendo abençoado por Deus. Deus está nesse negócio aí, entendeu? Continua caminhando. Aí o rei chamava Jeremias. O rei chamava Jeremias para poder falar com ele. Ele falava, está tudo errado. Tudo errado, Deus não está nesse negócio. Esse camarada é tudo mentiroso. Tudo falastrão. A palavra de Deus para você é se arrependa. Se você não se arrepender, vai vir destruição sobre você. E vai vir destruição sobre o seu povo. Ele fala, não, bate em Jeremias. Véio. Pelo amor de Deus, é ele que está errado. O resto está todo mundo certo. É ele que está falando errado. E aí, vinha de novo, todo mundo falava coisas maravilhosas para o rei que ele gostava de ouvir. E Jeremias falava, se arrependa. Você tem que mudar de atitude. Você precisa mudar. E aí, o que acontece no fim de tudo isso, nada mais é do que Deus falando com Jeremias. Jeremias, esse povo que está pregando, esses outros profetas, eles falam paz, paz, quando não há paz. Não há paz. Você tem a responsabilidade de continuar pregando. Pregando que as pessoas tomem uma postura diante de Deus e valorizem as Escrituras como padrão para a vida. É muita mensagem sobre vitória, mas as vitórias sempre têm como sinônimo acesso aos bens de consumo. Você é vitorioso quando você tem cada vez mais acesso aos bens de consumo. Comprei um carro, vitória. Comprei uma casa, vitória. Comprei o ar-condicionado, vitória. Comprei a calça nova, o sapato novo, vitória. Oh, glória a Deus. A coisa vai se configurando à medida que você tem acesso a bens de consumo. Porém, não é pregado mais a vitória contra o pecado como sinônimo de transformação moral, relacional, ética e espiritual. Porque é isso que o Evangelho está pregando. No fim, irmãos, a questão é, o que Paulo está querendo dizer com tudo isso aqui é mude o seu mundo a partir de suas atitudes e não espere que o mundo mude para que você possa mudar.
Mude o mundo a partir das suas atitudes. Como cristão, você foi chamado para mudar o mundo. Você foi chamado para ser um diferencial nesse mundo caótico. Não espere o mundo mudar para você mudar depois. Não espera as coisas melhorarem. Não espera todo mundo se comportar de uma mesma maneira para você passar a se comportar daquela forma. Se comporte mesmo com um posicionamento contra a cultura. Quando o Brasil estiver dando jeito, o jeitinho brasileiro, né? O jeito nas coisas. Porque todo mundo dá um jeito nas coisas. Todo mundo tem um jeitinho de passar na frente na fila. Todo mundo tem um jeitinho de diminuir a conta de água, a conta de luz, a conta da internet. Todo mundo tem um jeitinho para poder fazer as coisas por meio de corrupção. Nós fomos aqueles que são chamados como brasileiros, cristãos, para dar um jeito no jeitinho. Para não cairmos nessa mesma atitude, mas mostrarmos ao mundo que nós podemos agir contra esse espírito utilitarista. Um ambiente intensamente propício e fértil para o testemunho é o ambiente do trabalho. É onde você está todo dia, talvez a maior parte do seu dia. Mas muitos cristãos, eles têm dificuldade de testemunhar de Cristo no trabalho. E aí nós vamos então, como não temos mais escravidão, como se configurava em Roma, no nosso país, nós vamos entender como é que nós precisamos nos comportar no ambiente do trabalho. Versículo 22, Paulo vai dizer: servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Obediência é ouvir e colocar-se debaixo da ordem que foi dada. Isso é obediência. Obediência é algo que o cristão precisa ter como princípio fundamental da sua fé. Nós obedecemos ao Senhor, nós obedecemos a Cristo. Sem obediência a Cristo e a fé, nós não somos cristãos genuínos. Então nós precisamos levar a obediência a níveis de relacionamento que nós configuramos, que nós construímos no nosso dia a dia. Uma das tarefas mais difíceis para as pessoas é justamente aprender a obedecer. Aqui não quer dizer uma obediência cega, mas é uma obediência racional, gente. É uma obediência com objetivo. E o objetivo dela, Paulo vai dizer, que é a glorificação do nome de Deus. Entenda, você obedece e você tem como resultado disso a glória do nome de Deus e a bênção de Deus sobre a sua vida. É como José no Egito. Ele foi como escravo para o Egito. O ambiente não era favorável. As coisas não eram as melhores. A situação não era a melhor possível para ele. Mas o que ele faz? A Bíblia vai dizer que tudo o que José tocava, o Senhor prosperava. E o senhor dele, Potifar, viu isso. Quando diz que tudo que ele tocava, o Senhor prosperava, quer dizer que José, ele era obediente, ele era trabalhador, prosperava porque ele punha a mão. Se ele não pusesse a mão, se ele não fizesse acontecer, a coisa não acontecia por acontecer. Ele precisava trabalhar, ele precisava fazer a coisa com eficiência. Depois disso, ele é indicado como mordomo-mor da casa. Isso significa reconhecimento. Quando você trabalha com eficiência, isso te leva ao reconhecimento. E a sua obediência é demonstrada, sabe quando? Quando a esposa de Potifar quer se deitar com ele e ele foge. Porque ele diz assim: eu tenho autoridade sobre toda a casa do meu senhor, mas ele me negou acesso à senhora. Você é a única coisa que eu não posso tocar. E eu vou obedecer. Mesmo que eu corra o risco de morrer, eu vou obedecer. Obediência é algo que nos leva à glorificação do nome de Deus. Porque todas as vezes que Potifar olhava para José, a Bíblia vai dizer que ele via a mão de Deus sobre José.
ele via a mão de Deus pousada sobre José. E via que Deus abençoava José. Nós não devemos trabalhar sob vigilância, como Paulo diz. Trabalho cristão não deve ser só de aparência, irmãos. Sabe, não tem que ser aos trancos e barrancos. Fazer apenas quando o chefe está olhando, só para garantir uns pontinhos. Lembre-se, o seu chefe pode não estar olhando, mas Deus sempre está vendo. E Ele é o seu verdadeiro Senhor. Ele vê você conversando quando não deve, falando mal do chefe, falando mal da empresa, matando o tempo de serviço, fazendo serviço de segunda qualidade. Aí depois, você chega diante de Deus, dentro da igreja, e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa no trabalho. Não é incoerente? Senhor, abre as portas daquela promoção para mim. Não vai acontecer. Porque a atitude não é coerente com aquilo que você está pedindo e com a postura que Deus espera de você. Você quer melhorar? Você quer produzir? Então nós precisamos largar aquilo que é o mal, principalmente a preguiça, e ir trabalhar de fato. Colocar a mão na massa e honrar o lugar onde nós trabalhamos. Tudo isso com singeleza de coração. Singeleza de coração é o objetivo maior para agradar a Cristo, que é o nosso verdadeiro Senhor. Esse é o interesse. Singeleza de coração é simplicidade. Simplicidade sem ornamentos. É você trabalhar sem ficar fazendo charme, sem ficar demonstrando com atitudes externas e extravagantes para chamar a atenção das pessoas para si e para o seu trabalho. Simplesmente trabalhe. Simplesmente faça o seu melhor. É uma questão de disposição interna, de fazer o melhor de coração. De fazer o melhor porque você sabe que isso agrada a Cristo, que é o seu verdadeiro Senhor. Tudo isso por causa do temor que você tem a Ele. O versículo 23, ele vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor e não para homens. Fazer de coração aqui, a palavra coração é psique. Psique, ela é traduzida também por alma. Coração e alma é basicamente a mesma coisa nas Escrituras, porque fala a respeito de sede. A sede da sua razão, da sua vontade e de suas emoções. Isso quer dizer que você precisa ter uma postura diante do trabalho, aonde você se autocondiciona a fazer aquilo, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra as situações mais adversas, mas você se condiciona a fazer aquilo para agradar o Senhor. E por que isso agrada ao Senhor? Porque apesar deles, naquele tempo, eles serem escravos de outros homens, em uma instância maior, eles eram escravos de Cristo. Nós precisamos entender por que nós devemos fazer bem o nosso trabalho. Porque nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Tudo que você faz para Deus. Todo o seu trabalho é para Deus. Aquela conversa de que o pastor ele tem o trabalho eclesiástico e os demais têm o trabalho secular, isso é mentira. É mentira. Todo trabalho é trabalho para Deus. Tudo que você faz é para Deus. E todo momento você está testemunhando a respeito de Deus. Usa a sua profissão para poder glorificar o nome de Deus no mundo. A sua profissão é um ministério seu. Era assim que os apóstolos se consideravam. Não como os senhores de tudo, mas eles se consideravam servos, escravos. Paulo vai falar Paulo, servo de Jesus Cristo, ali é a mesma palavra, doulos, que significa escravo. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. Pedro, escravo de Cristo. Todos eles são escravos de Cristo, porque eles têm uma única finalidade, um único objetivo nesse mundo, é fazer a vontade do seu Senhor. Quando você ora a Deus, você não fala, Senhor, me abençoe. Você está se colocando debaixo do senhorio dele. Você está dizendo,
Deus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu dono. E eu tenho que ter o comprometimento de fazer a Tua vontade. No versículo 24, ele diz, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que sirvais, que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Até o 25. Existe uma promessa, existe uma herança. Uma promessa, e essa promessa é a participação daquele que é obediente no reino de Deus. Existe algo que você vai herdar que está acima do seu trabalho, que está acima de tudo aquilo que você pode conquistar nesse mundo. Aquilo que você pode conquistar nesse mundo tem muita coisa boa. Mas o principal motivo de você fazer o seu trabalho bem feito é porque existe uma promessa que vai além desse mundo, que acontece no pós-túmulo e que é uma herança daquele reino onde todos nós seremos iguais, coiguais. Não haverá diferença entre nós mais. E apesar de estarmos às vezes trabalhando como funcionários de uma empresa, e às vezes nos sentimos oprimidos por isso, se nós não conseguirmos mudar isso, nós ainda temos uma esperança que muitos não têm. É a esperança de um dia estarmos com Cristo em glória. E ele fala, no entanto, que o salário da injustiça, ele é sem acepção de pessoas. Se nós fizermos o errado, irmãos, nós seremos apanhados pelo mal. É a lei da semeadura. Existe sempre uma recompensa para quem age com deslealdade. Existe sempre a colheita quando nós semeamos o bem ou o mal. Você não pode esperar ser um empregado ruim, esperar sendo um empregado ruim, no final ser gratificado. Só porque você diz que pertence à igreja. Pelo contrário, isso é um mau testemunho. Você não pode esperar que a sua empresa cresça se você não presta um trabalho de qualidade. Pelo contrário, irmãos, você tem que orar pela sua empresa, mas primeiro você tem que orar pedindo perdão a Deus pela sua postura e começar a melhorar o seu trabalho de atendimento às pessoas. Você não pode esperar que os seus clientes aumentem se você é um profissional relapso. A questão da melhoria como pessoa, como ser humano, reconhecendo o outro e fazendo o melhor para o outro a quem você atende, faz com que você, como pessoa, como ser humano, se torne uma pessoa melhor. E às vezes, quando nós não fazemos isso, nós colhemos isso no já. Porque as pessoas olham umas para as outras e começam a perceber que às vezes as pessoas fazem corpo mole. E fazendo corpo mole não alcançam, de fato, o sonho ou o lugar aonde eles queriam estar. Faça o seu melhor e com certeza algum reconhecimento vai existir. No capítulo 4, versículo 1, eu termino. Diz assim, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Por outro lado, existe a posição dos patrões, que sendo convertidos, precisam agir da mesma forma coerente com a fé que professam. Justiça significa ser justo, que é reconhecer o valor da vida humana. Reconheça o valor da vida humana. E equidade é manifestar respeito e igualdade de direitos. É isso que ele está falando. São escravos, mas eles são tão dignos quanto os não escravos, quanto os livres. Eles têm mesmo direito à igualdade e de manifestar o respeito a eles quanto qualquer outro. Nós vivemos em um mundo onde os que galgam posições destacadas na sociedade sentem-se no direito de usar os demais para abastecer o seu desejo insaciável de lucro. Os patrões querem simplesmente ganhar
As empresas, elas migram de países de primeiro mundo para países menos desenvolvidos, simplesmente para poder diminuir a mão de obra, porque lá eles conseguem mão de obra barata, quase escrava. Nós temos empresas hoje que são mais ricas do que muitos países no mundo. Isso demonstra o quanto o ser humano ele está sedento pelo lucro e pelo objetivo de se tornar melhor do que os outros. Por exemplo, a Toyota, ela é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica que a Noruega. A Ford é mais rica que a Dinamarca. E o Walmart, ele é mais rico do que 151 países do mundo. Uma empresa. A ganância insaciável do ser humano exige sempre mais para ter sempre mais. E os patrões, então, eles exigem mais tempo dos funcionários, mais trabalho dos funcionários, e a família dos funcionários é que se exploda. É que se lasque. Desculpem a palavra. Mas é justamente isso que os patrões de hoje estão propondo para os funcionários. Mas a igreja precisa mudar isso, mudar essa exploração. E o que Paulo está levantando aqui agora é contra essa exploração que existe. A exploração, ela causa desordem social. Nós vivemos num país rico de uma população pobre. Por quê? Porque existe exploração. Pesados impostos são colocados sobre o povo, mas nós temos visto ultimamente um baile de corrupção público de homens e mulheres que deveriam ser os bastiões da justiça e da equidade, se tornaram nada mais, nada menos do que exploradores sanguessugas da máquina pública. As pessoas, elas estão explorando os outros. E isso também é espírito de escravidão. Nós estamos num país em que, em comparação com países desenvolvidos, tem salários baixos e bens de consumo alto. Em outros países, você tem salários altos e bens de consumo baixo. Existem pessoas que trabalham uma semana para comprar comida do mês, mas existem outras pessoas que trabalham o mês inteiro para comprar a comida de uma semana só. Por isso é necessário justiça e equidade. Porque um país necessita de leis que garantam que o trabalhador tem direitos legítimos. É por isso que nós, como igreja, precisamos sempre olhar para as pessoas e lutar pela justiça social. E fazer valer a nossa voz. E fazer valer a nossa atuação como cidadãos. Para poder garantir o direito daqueles que estão debaixo dessa opressão, dessa escravidão econômica. Nós precisamos fazer alguma coisa. Como igreja, nós somos responsáveis por isso. Eles precisam lembrar, todos os chefes, todos os donos, precisam sempre lembrar que apesar deles serem senhores hoje, existe um Senhor sobre a vida deles. Ninguém nesse mundo é Senhor absoluto. Essa situação só pode mudar, irmãos, no mundo, se nós como cristãos não cedermos ao mal e agirmos sempre corretamente. No final, talvez, se você agir de maneira correta, talvez o seu patrão pode não reconhecer que você agiu de maneira correta. Pode sim. No final, você sendo patrão, justo, o seu funcionário pode ser injusto com você. Pode sim. Mas você precisa lembrar que você faz isso não por homens. Você faz isto por amor a Cristo. Deus se importa com os nossos relacionamentos profissionais. E nos nossos relacionamentos profissionais, o nome dele é glorificado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a honrá-lo também no nosso universo profissional. Amém? Vamos cair em pé, vamos orar?